A família da minha esposa é assustadora. Bom, eu não sei muito bem como começar isso daqui, então eu vou só escrever exatamente o jeito que aconteceu. Meu nome é Joseph e o da minha esposa é Natalie. A gente tá casado há 3 anos, mas junto há 5. O primeiro ano de casamento foi muito bom. Bom de verdade. Os últimos 2 anos, no entanto, não foram. E isso importa muito pro que aconteceu. Porque vocês vão entender como eles ficam sabendo de coisas que não tinham como saber. Eu nunca quis conhecer a família dela. Os pais da Natalie eram educados de um jeito que nunca me soou acolhedor. O pai dela mal falava comigo, até mesmo no nosso próprio casamento. Tinha algo ali, naquela casa, que me deixava com os nervos à flor da pele. Desde a primeira vez que eu tinha pisado lá, e eu não sabia exatamente o motivo. Era só uma sensação estranha de que as paredes prestavam mais atenção em mim do que as paredes deveriam prestar. Bom, por isso, quando o telefone tocou na semana passada e eu vi as mãos da Natalie tremerem, antes mesmo de ela dizer alguma palavra, eu já sabia que a gente teria que voltar para lá. A irmã dela, a Lia, tinha morrido em um acidente de carro. O caminho até lá foi em silêncio absoluto, interrompido apenas pelo choro da Natalie. Quanto mais perto chegávamos, mais eu sentia aquele mesmo pavor antigo, como se meu corpo se lembrasse de algo que meu cérebro fazia questão de esquecer. A mãe dela abriu a porta antes mesmo de batermos, puxou a Natalie para dentro e as duas ficaram chorando ali no hall da entrada. Enquanto eu fiquei um passo atrás, sem saber se tinha permissão para fazer parte daquele momento. Foi aí que senti a primeira vez, parado ali, esperando para entrar. Era como se algo tivesse me observando de dentro da própria parede, em algum lugar entre o papel de parede velho e o que estivesse por trás dele. O pai dela nem se levantou quando entramos. Por que você trouxe ele? Ele perguntou para Natalie, e não para mim, como se eu não tivesse parado a 1,5 metros de distância. Ele olhou bem nos meus olhos, a primeira vez há mais de 1 ano, e depois desviou o olhar sem dizer mais nada. O velório foi pequeno, apenas nós 4 e 2 funcionários da igreja, sem vizinhos, sem amigos, sem parentes distantes. Eu fiquei olhando para os bancos vazios e, em vez de escutar a cerimônia, me perguntando para onde vão 30 anos da vida de alguém quando ninguém aparece para se despedir. Não perguntei, algo naquela igreja já me dizia para ficar quieto. O jantar daquela noite foi na casa deles, nós 4 e uma mesa grande demais para tão pouca gente. Por um momento pareceu quase normal, então um frio congelante me atingiu do nada. Olhei para o teto e jurava que tinha algo esmagado contra o gesso, no canto escuro da sala, observando a mesa. Eu pisquei e sumiu. Foi nesse momento que a mãe de Natalie colocou um garfo na mesa e disse suavemente: "Está tudo bem, nós já sabemos sobre o divórcio." A mesa ficou em um silêncio mortal. Natalie encarou a mãe. "Mãe? O quê?" "Você não precisa proteger ele, querida. Nós já sabemos há um tempo." Olhei para o pai de Natalie. Ele não parecia nem um pouco surpreso. "Nós sabemos de muita coisa de que acontece na sua casa, Joseph," disse ele. "Sabemos disso há muito tempo." Eu não consegui dormir à noite. Por volta das 2 da manhã, ouvi um zumbindo vindo de algum lugar abaixo do assoalho do quarto de hóspedes. Era um cantarolar lento, ritmado, e por baixo dele tão fraco que quase me convenci de que era imaginação, o nome de Alia sussurrando como a primeira linha de uma música de ninar.
De manhã, perguntei a Natalie se a casa tinha porão. Nós não temos porão, Joseph. Nunca tivemos. Na tarde seguinte, enquanto Natalie ajudava a mãe a mexer nas coisas de Alia, perambulei pela casa sozinho. Encontrei uma porta no fim do corredor que eu não me lembrava de ter visto na época do casamento. Estava trancada. Uma chave pequena de latão estava sobre um prato, ao lado, como se tivesse sido deixado ali de propósito. Eu deveria ter dado meia volta. Não dei. Atrás da porta havia uma escada estreita que descia para um cômodo que parecia não pertencer àquela casa. As paredes estavam cobertas de ponta a ponta com fotografias presas por alfinetes sobrepostas. Todas eram minhas. Eu no trabalho, eu dormindo, eu e Natalie discutindo na nossa cozinha, através de uma janela que eu tenho certeza absoluta de que estava com a cortina fechada. Eu sentado sozinha às 2 da manhã, exatamente na noite em que disse a Natalie que queria o divórcio, antes de qualquer um de nós ter contado isso para uma única alma viva. No centro do quarto, sobre uma mesa pequena, havia uma foto de Alia sorrindo viva. Embaixo dela, em uma caligrafia que combinava com a de mãe de Natalie, uma linha escrita: ele nunca deveria ter sido o primeiro a ir embora. Era para ser ela. Houve passos na escada e não me virei rápido o suficiente. O pai da Natalie estava parado ali. Ele não parecia com raiva, apenas cansado de um jeito que um homem fica quando finalmente descarrega um segredo que carregou por tempo demais. Você nunca deveria ter vindo aqui, ele disse. Nada disso era para envolver você, era para ser apenas ela. O que era apenas ela? Mal consegui pronunciar as palavras. Ele olhou além de mim, para a foto de Alia, e pela primeira vez a postura fria dele se quebrou. O acidente não foi um acidente, disse ele. Era para ter levado quem estava prestes a nos deixar. Era para ter levado a Natalie. Então ele olhou de volta para mim e algo no rosto dele ficou sombrio de um jeito que até hoje eu não consigo descrever totalmente. Pelo visto, essa família não abre a mão de uma dívida só porque cobrou a filha errada. Tudo depois disso ficou confuso, até mesmo agora. As luzes se apagaram, o zumbido voltou, mais perto, vindo de todas as direções ao mesmo tempo, com o nome de Alia dobrado nele como uma batida no coração. Não me lembro de ter saído da casa. Acordei no meu carro, na garagem deles, ao amanhecer. Minhas mãos tremiam demais para segurar o volante, e a Natalie não estava no banco ao meu lado. Ela não atendeu uma única ligação desde então. Os telefones dos pais dela vão direto para a caixa de mensagem toda vez. 3 dias atrás, um envelope apareceu no meu apartamento, sem endereço remetente. Dentro havia uma única fotografia. Era eu, na minha própria cozinha, esta semana, tirada de um ângulo que precisaria de alguém parado dentro do meu apartamento para conseguir tirar. Eu não durmo lá desde então. Não sei quem está com a Natalie, ou se estar é a palavra certa, ou se alguma parte dela não esteve envolvida nisso desde o começo. Eu não consigo parar de pensar naquela frase embaixo da foto de Alia. Ele nunca deveria ter sido o primeiro a ir embora. Era para ser ela. Eu já não sei mais qual ela eles estavam se referindo, e acho que não quero descobrir qual delas vem me buscar a seguir. Oi, meu nome é Renata e esse é o meu canal. Aqui eu conto relatos e histórias assustadoras. Esse especial são apenas relatos do Reddit. Eu espero que vocês gostem. Vou contar mais 2 histórias, eu acredito, se der tempo. Essa próxima eu acho que é mais curtinha, então vamos lá. Minha esposa não dorme. Eu sei que parece
uma porra estúpida de fazer, mas sim, eu deveria ter contado a ela antes de instalar a câmera. É errado filmar as pessoas sem consentimento dela, mas foda-se. A verdade é que eu durmo demais e eu vou pra cama cedo. Ela trabalha muitas horas no hospital e sai de volta enquanto eu estou no mundo dos sonhos. A gente só se vê mesmo nos fins de semana, em alguns fins de semana, então me perdoe por me sentir morando sozinho. E devo te dizer, ela era incrível quando nos conhecemos. A gente se conheceu na faculdade, antes de eu ser expulso. E ela era de longe a pessoa mais inteligente que eu conhecia. Mesmo naquela época, eu fazia filosofia, ela fazia medicina, obviamente. E me lembro de tantas caminhadas no meio da noite e de conversas profundas, zigue-zagueando pelo campus, perdidos em ideias que ainda mal consigo conceber. Sobre o sono, o problema difícil da consciência, etc. Ela vinha de uma família rica e nas férias conhecemos o mundo juntos. Minhas melhores memórias são dela mudando a própria forma como eu enxergava a existência. Em países da Ásia e da África dos quais eu nunca tinha ouvido falar, a cavalo ou no mar. Quando ela começou a ficar obcecada demais pelos estudos a ponto de não ter mais tempo para mim, eu já estava comprometido, já estava afundado demais. Nós nos casamos no Alasca, passamos a lua de mel na Argentina. Enfim, bola pra frente. Eu queria me filmar dormindo porque eu tenho pesadelos. Eles são todos diferentes, mas todos iguais. Eu estou numa caravana pelo deserto e estamos todos desidratados, comendo uns aos outros para continuar vivos. Estamos na tundra, tirando as roupas e correndo pelados pela neve. Nosso submarino está enchendo d'água e é tarde demais. E o tempo todo uma coisa com chifres e duas línguas bifurcadas passa sua unha comprida para cima e para baixo pelo meu corpo e sussurra no meu ouvido esquerdo: "Você está quase lá, filho. Você está quase lá." Se o mundo dos sonhos já não fosse ruim o suficiente, o fato de eu continuar perdendo as coisas piorava tudo. Eu estava preocupado de estar sonambulando ou algo assim. Todos os meus pertences estavam sumindo. Então eu filmei. Minha esposa lembra dela? Acho que a vi uma vez. Acontece que ela chega consistentemente quase no momento exato em que eu pego no sono. Acredito que o turno dela no hospital sempre termina em horários diferentes. E começa em horários diferentes, com base em que quando ela sai e nas filmagens eu vejo a sombra na porta do apartamento se fechando, conto até 5 e acordo num pulo. Mas a forma como ela anda quando chega, que ninguém está olhando, é como um fantoche, toda trêmula, desengonçada, arrítmica. Sei lá, quem estiver puxando os cordões está dando um tranco forte demais nos membros dela. A noite toda, a porra da noite toda, ela se inclina sobre mim, passa as unhas compridas para cima e para baixo pelo meu corpo, e eu me vejo tremer nas filmagens. Ela fica resmungando alguma coisa, eu acho que eu sei o que é. Eu sei que ela sabe que eu sei. Porque agorinha mesmo eu senti aquela língua bifurcada deslizando pela parte de trás do meu pescoço. Sei que ela está aqui dentro em algum lugar. Fico pausando a escrita disso para olhar ao redor. Acho que eu escuto uma respiração, mas toda vez que eu tento localizar de onde vem, eu ouço de outro lugar. Eu acho que ela está esperando eu tentar dar o pé. A presa perde a graça depois que descobre. Lily, eu sinto sua falta. Eu vou publicar isso e deixo um comentário para confirmar se eu sair em segurança. Lá vou eu. Esse relato nunca teve um comentário confirmando que ele saiu em segurança. Ok, o próximo relato se chama Eu Sobrevivi ao Limite. Estou escrevendo isso de um quarto de um motel na beira da estrada. Não vou dizer qual estrada, não vou dizer qual estado. As minhas mãos estão tremendo. São cerca de 4 da manhã. Eu estou com as chaves do carro e as roupas com as quais eu estava dormindo. Só isso. Eu não liguei para minha mãe.
Não liguei para minha namorada, não liguei para o meu irmão por razões que eu ainda vou contar e também não vou dizer meu nome. Eu sei como isso soa, eu costumava passar batido por posts como esse, eu costumava deixar comentários zoando. Eu era um idiota e me desculpa por isso, mas eu preciso pra caralho que você leia cada palavra disso com muita atenção. Eu acho que a única razão pela qual eu estou vivo agora é que o meu celular não deslizou mais do que 15 centímetros para debaixo da minha cama. Eu tenho que começar por aqui, para que tudo faça sentido. Eu tive sonhos loucos a minha vida toda. Não os seus pesadelos típicos, sem monstros, sem quedas, nada que você consiga descrever num café da manhã. Era mais uma sensação, algo de um pesadelo com todo o resto do arrancado. Ficar preso em algum lugar vasto, completamente branco, algum tipo de espaço limiar, sem saídas, sem lógica. Algum lugar, em algum espaço-tempo, eu acordava encharcado, coração disparado, sem nenhuma memória do que me assustou. Meu médico até chamou isso de ansiedade do sono. Eu sempre achei que era um jeito educado de dizer: não sabemos o que é, você é um maluco de pedra. A noite passada foi uma dessas noites. Eu acordei por volta de 2 da manhã. Estou estimando isso pelo que eu vi depois e não chequei a hora imediatamente. Lençóis encharcados, camisetas encharcadas, aquela sensação horrorosa de quem treinou pesado e foi para a cama em seguida, onde tudo está úmido. Eu sentei na beira do colchão e tentei respirar do jeito que a minha terapeuta me ensinou. Respiração quadrada. Inspira em 4, segura por 4, solta em 4. Meu celular estava vibrando no criado mudo. Eu registrei o som do mesmo jeito que você registra um ruído branco. Presente, mas não importante. Estiquei o braço num transe meio sono e bati nele do lado, derrubando-o da mesa. Ele quicou no piso de madeira e parou uns 15 centímetros debaixo da armação da cama, virado para cima, com a tela brilhando. Eu não peguei. Eu deveria ter pego. Eu sei disso agora. Naquela hora, eu era apenas mais uma pessoa molhada e tonta que queria se levantar e se afastar dos lençóis úmidos. Eu não me levantei, rolei o pescoço, olhei para a janela. E agora eu preciso que você entenda a geografia da minha rua, porque isso importa para o que eu vou descrever a seguir. O meu quarto, ele fica no térreo. A janela dá direto para uma casa da frente. Não na diagonal, direto mesmo. Uns 12 metros de rua entre a minha porta de entrada e a deles. O meu lado da rua é uma casa geminada. O deles é de uma casa estilo colonial. Eu moro lá há 3 anos. Conheço aquela casa do jeito que você conhece qualquer coisa que olha todos os dias há 1000 dias. A tinta levemente descascada na janela esquerda, um vaso de terracota perto da porta, que está vazio desde que os inquilinos anteriores moraram. Seja lá o que estava plantado ali, uma luz irritante da varanda que pisca em intervalos irregulares sem motivo nenhum que alguém tenha se dado o trabalho de consertar. Eu olhei para a janela e algo estava errado. Meu cérebro tentou arquivar isso como um normal. Seu cérebro faz isso, ele te protege do custo de processar algo genuinamente estranho, insistindo que uma certa explicação mundana existe. Com certeza você ainda está meio dormindo. Com certeza as casas dessa rua são parecidas 2 da manhã. Mas eu fiquei parado ali, olhei e não consegui encontrar uma explicação mundana. A casa parecia exatamente com a minha. Não parecida, não da mesma época, estilo e formato geral, mas exatamente a minha. As minhas janelas, a luz da minha varanda não estava piscando, meu vaso de planta preto não vazio, o meu tem um pé de alecrim que mantenho vivo há 2 anos, sentado exatamente na mesma posição ao lado da exatamente a mesma porta. Uma cópia perfeita.
espelhada em uma estrutura colonial a qual não pertencia. Pressionei a mão contra o vidro e me inclinei e encarei. E meu cérebro continuou rodando explicações e descartando cada uma delas. Então eu vi algo se mover. Na janela do térreo, a minha janela, a cópia da minha janela, uma silhueta abaixo do parapeito, agachada, pressionada contra o lado de dentro do vidro, ela começou a se erguer. A velocidade disso é importante, não deu um tranco nem estalou. Ela se ergueu devagar. A cabeça primeiro, depois veio os ombros, depois o torso, lenta, deliberada e totalmente consciente de que estava sendo observada, movendo-se daquele jeito de propósito, como se a própria lentidão fosse um tipo de mensagem. Ela se ergueu por completo e estava usando o meu rosto. Não como um doppelganger comum, não de um jeito estranho na multidão, que te faz olhar 2 vezes. Eu quero te dizer a minha cara, a minha altura, os meus ombros, a mesma camiseta cinza com a qual eu estava parado ali. E olhei para mim mesmo para checar e sim, era a mesma camiseta manchada de suor e tudo. Estava olhando diretamente para mim. Queria poder dizer que gritei, corri ou fiz algo decisivo. Eu não fiz, eu fiquei ali com a mão no vidro e encarei. E aquilo encarou de volta e meu cérebro tinha ficado completamente sem explicações. Era só estática. Quando seus olhos te mostram algo genuinamente impossível, eu acho que a mente simplesmente para, congela, recusa o sinal. Então aquilo virou a cabeça, devagar, olhou para algo atrás de si, em algum lugar mais a fundo da casa, como se estivesse ouvindo um barulho. Uma luz se acendeu em outro cômodo, pela disposição e minha disposição eu chutaria a cozinha, e depois de um momento a porta do quarto de trás dele se abriu, uma pessoa entrou e acendeu a luz. Eu não consegui distingui-la claramente ainda, os meus olhos ainda estavam se ajustando, mas eu vi a coisa com o meu rosto se virar para olhar para ela. Essa outra pessoa, se é que era uma pessoa, eu os vi conversar, silenciosos através do vidro, não sei o que foi dito. Então a cópia se virou de volta para minha janela e apontou para mim. Aquele braço deliberado, aquele indicador estendido e apontado diretamente através de 12 metros de escuridão para o meu rosto. A pessoa que tinha acabado de entrar apertou os olhos em direção à minha janela e eu me joguei no chão. Pressionei as minhas costas contra a parede debaixo do parapeito, joelhos encolhidos e sentei ali no chão, no escuro, e pensei muito sobre ser um adulto racional e sobre o fato de que aquilo não estava acontecendo. Lentamente eu voltei até o parapeito da janela e dei uma olhada. Não vou entrar em muitos detalhes, mas o sangue que estava jorrando da janela criou a cena mais horrorosa que eu já vi na minha vida. O meu eu, cópia, tinha se esmagado contra a janela e deslizando devagar para baixo, criando uma trilha de sangue com a mão no vidro. Eu caí no chão mais uma vez e comecei a ter ânsia de suor frio. Meu coração estava fazendo coisas para as quais eu não tenho palavras. Eu estava tremendo antes mesmo de entender o que estava tremendo. Pensei no meu celular. Eu não sei por que ele veio à tona bem naquele momento. Algum instinto enterrado ligando coisa ruim em celular agora. Eu me virei me mantendo abaixado, estiquei o braço por baixo da armação da cama e peguei sem me levantar, sem chegar perto da janela. A tela mostrava uma cascata de notificações, mais chamadas perdidas e mensagens de texto do que o celular conseguiria exibir individualmente, todas de um único contato: o meu irmão. Ele mora a 4 ruas de distância. Tínhamos nos falado pela primeira vez em alguns meses há apenas 3 dias. Rapidamente, sobre o Dia das Mães que estava chegando.
Não estamos brigados, só ocupados. Você sabe como que é, eu não tinha pensado nele desde então. As mensagens tinham começado a 1h48 da manhã. A primeira mensagem: Dani, atende. Atende o celular? Eu tô falando sério, tem algo de errado, você precisa sair de casa. Dani, não olhe pela janela da frente, só pega as suas chaves e vai. Por favor, eu não vou conseguir te ligar de novo, por favor, só vai. Corre. A última mensagem foi enviada às 2h09 da manhã. Estou num quarto de motel agora e essas mensagens ainda estão no meu celular e já as li provavelmente umas 40 vezes e ainda não entendo totalmente como que o meu irmão sabia. Como ele estava acordado às 1h48 da manhã me mandando avisos, se ele já tinha visto isso antes, se tinha vindo atrás dele primeiro, se algo tinha mostrado a ele o que estava prestes a acontecer comigo, às 4 ruas de distância. Eu não sei se algum dia eu vou saber, mas ele sabia e ele tentou. Então, enquanto eu estava sentado ali, lendo as mensagens, ouvi um som vindo da cozinha, um barulho na gaveta de talheres. Para sair pela porta da frente, eu teria que passar pela cozinha. Essa não era uma opção. Mas, anos atrás, quando os nossos pais reformaram a casa, eles construíram um armário de depósito sobre um antigo painel de acesso, uma porta pequena, no nível do chão, que levava ao espaço debaixo da escada, e de lá para a garagem interna. O meu carro estava na garagem e eu tinha chaves dos meus jeans no chão. Eu rastejei até lá, abri devagar, me espremi para dentro, escuro, apertado e cheiro de mofo, papelão velho e caixas de decoração de Natal empilhadas contra a parede, e fechei a porta devagar. E parei, porque eu ouvi a porta do meu quarto se abrir. Pressionei os meus lábios tão forte que doeu. Eu não respirei e ouvi o interruptor da minha luz ser acionado. Depois, uma tábua do piso rangendo. Aquele ao lado da minha cama que eu sempre prometi consertar. Um conjunto de passos parado. Eu tenho pensado muito no que estava parado no meu quarto desde então. Eu estou nesse motel há umas 2 horas, na verdade, quase há 3 horas. Merda, eu não parei de pensar nisso. Se aquilo estava se olhando na janela da casa cópia, se eles podiam ver claramente naquele ângulo, se esse era o objetivo. Eu continuei me movendo centímetro por centímetro através do escuro e do cheiro de mofo. Eu não sei quanto tempo levou, eu só sei que eu cheguei na garagem. Eu sabia que o carro fazia um barulho quando você destrancava. Então eu sincronizei e apertei o botão do portão da garagem e no momento em que ele começou a subir, eu apertei o alarme da chave, atravessei até o carro e entrei. Quando a porta subiu o suficiente para passar, eu ouvi a porta interna da garagem se abrir ao meu lado. Não olhei, eu não podia. Engatei a ré e pisei fundo. Derrapei de ré para a rua e engatei a primeira e arranquei. No meu retrovisor, enquanto eu acelerava para longe, lá estava o meu irmão, parado bem no meio da rua, segurando a porra de uma faca enorme, sorrindo com um sorriso que não tinha nada por trás. Aquele não era o meu irmão. Eu preciso dizer isso claramente, tanto para mim quanto para vocês. Meu irmão não sorri daquele jeito. Seja lá o que estivesse parado na rua usando o rosto dele, não era ele. Não poderia ser ele, porque o Marcos passou 20 minutos tentando me tirar de lá antes de ficar em silêncio. Eu não sei onde o meu irmão de verdade está agora. Essa é a parte em que eu não posso me permitir pensar muito ainda. Mas aqui está a coisa sobre a qual eu venho dando voltas nas últimas 3 horas. Enquanto eu dirigia para longe, eu olhei para minha rua e todas as casas tinham uma cópia. Ambos os lados, toda a extensão da rua, colonial e colonial, geminada e geminada, e nas janelas de cada cópia as luzes estavam se acendendo.
quarto por quarto, acordando, e em várias daquelas janelas silhuetas estavam se erguendo, da mesma forma lenta e deliberada que tinha se erguido, e nas casas reais opostas a ela. Eu podia ver as luzes dos quartos se acendendo também. Pessoas reais, meus vizinhos acordados por algo, indo até as suas janelas. E as cópias estavam esperando por eles. Dirigi até parecer um mundo normal de novo. Aqui está o que eu sei. Eu sei que o que eu vi foi real. Eu tenho uma pilha de chamadas perdidas e mensagens do meu irmão como prova. Um homem que mora a 4 ruas de distância e de algum jeito sabia antes mesmo de eu estar acordado que eu precisava ir embora. Eu sei que se meu celular tivesse deslizado mais 15 centímetros para debaixo da cama, eu não estaria escrevendo isso. Eu sei que há algo parado na minha rua, em uma casa que se parece com a minha, usando o meu rosto, que se parece com o meu. Eu sei que há algo parado na minha rua, em uma casa que se parece com a minha, usando um rosto que se parece com o meu, e aquilo me queria naquela janela o tempo suficiente para me matar. Eu não sei o que vem depois disso. Eu sei que não fiquei para descobrir. E eu sei que não fui o único da minha rua esta noite toda, que seja lá o que for o limiar, seja lá o que ele fez, ele se abriu em todas as casas ao mesmo tempo. Ele escolheu a minha rua, a minha casa, que os meus vizinhos estavam indo para suas janelas no escuro e as cópias já estavam lá, já se erguendo, já prontas. Eu não sei quantos deles conseguiram sair a tempo. Aqui está o que eu preciso que você saiba. Se você acordar nas horas erradas e a casa do outro lado da sua permanecer exatamente, se parecer exatamente com a sua casa, não parecida, não semelhante, mas exatamente sua casa, não fique parado na janela, caia no chão, fique abaixado, afaste-se do vidro imediatamente. Se o seu celular estiver vibrando, leia antes de fazer qualquer outra coisa, antes de checar a hora, antes de olhar para fora, leia primeiro. E se alguém que você ama estiver tentando falar com você no meio da noite, mandando você sair sem explicação, vá. Não pensa, não tente entender primeiro, apenas vá. Eu estou tagarelando, não faço ideia se disse coisas 2 vezes, mas na verdade eu não me importo, eu preciso que você saiba de tudo rapidamente. A última coisa que eu vou dizer é isso: meu irmão me mandou uma mensagem há 20 minutos atrás. Uma mensagem de: desculpa te assustar, cara, era um alarme falso, volta quando quiser, sem estresse. É o número dele, é o nome de contato dele. Não é ele. Não respondi e não vou responder. Eu vou pro banheiro agora com a porta trancada, mas há um carro no estacionamento do motel que está parado com as luzes acesas, virado para o meu quarto desde que eu comecei a escrever isso. É da mesma marca e modelo do carro do meu irmão. Ninguém saiu de lá ainda. Atualizações. As luzes daquele carro lá fora acabaram de se apagar. Eu ouvi a porta abrir e corri para o banheiro. Fique em segurança, eu atualizo assim que puder. Então é isso, esses foram os relatos de hoje, eu espero que vocês gostem. Tô tentando uns novos formatos aqui, então deixe seu comentário se você gostar disso. E me sigam, se inscrevam no canal. E é isso aí. Boa noite!